Sejam bem-vindos, pessoal. Fala, turminha. Estamos aqui ao vivo para mais uma aula do Tio Hélio. Que bom que vocês estão aqui, que é profunda, é uma aula de verdade. E eu vou falar sobre os erros que você não pode cometer ao fazer o planejamento ortodôntico. Imagina você fazendo todos os seus planejamentos ortodônticos sem ter que pedir opinião para ninguém e ter a certeza que você vai acertar. Porque ficar pedindo opinião para as outras pessoas às vezes é chato, né? A gente fica com aquela impressão de que está incomodando. Se isso é uma coisa que você deseja, eu vou te passar hoje os protocolos de um planejamento perfeito. Turma, quando eu falo de protocolo, tem um monte de gente que entorce o nariz, porque eu já ouvi vários colegas, inclusive professores, falando assim: não, a ortodontia não tem esse negócio de protocolo. Pessoal, tem sim, tem um monte de protocolo, dá para ter protocolo de tudo, dá para ter receita de bolo de tudo. E não é ruim ter protocolo e receita de bolo, porque isso evita estresse, dor de cabeça. Tudo que você faz sempre do mesmo jeito para ter o mesmo resultado chama-se protocolo. E por isso a gente pode ter sim protocolo, por exemplo, de planejamento, protocolo de planejamento para classe 2. Quando é que você vai tratar uma classe 2? Com distalização? Quando é que você vai tratar com exodontia? Quando você vai tratar com elástico? Quando você vai tratar com propulsor? Que são as 3 opções de tratamento com a classe 2. Não tem mais. Aliás, até tem, né? Ah, professor, eu podia usar um arco extrabucal. Gente, vocês sabem que os pacientes não usam mais. Então, quando é que eu vou tratar com distalização? Quando acontecer X. Ponto. Você não erra mais. É um protocolo. Quando é que eu vou tratar com exodontia? Quando o problema estiver na maxila e se tiver uma protrusão grande, uma classe 2 completa. Ponto. Quando é que eu vou tratar com elástico? Quando você tiver uma meia classe 2, você pode tratar com elástico se o problema for na mandíbula, desde que o paciente não tenha mandíbula pequena a ponto de ser cirúrgico. Quando é que eu vou tratar com propulsor? Quando você tiver um paciente com uma classe 2, problema na mandíbula, e essa classe 2 é completa, desde que o paciente não seja dólico facial, não tenha uma mordida aberta, tendência a mordida aberta. E hoje em dia, nós não precisamos mais de tanto conteúdo, nós precisamos de direção. Eu sei que quem está aqui assistindo essa aula não quer ficar ali ouvindo o professor divagar sobre conteúdos. A gente precisa passo a passo. E é isso que eu vou passar para vocês hoje. O primeiro passo é assim, ó. Professor, por onde começar? Comece pensando, esse paciente pode tratar? Professor, mas ele veio para colocar aparelho, será que ele não pode tratar? Tem paciente que você não vai pôr a mão. Só nessa brincadeira você já elimina vários problemas. Olha esse paciente aqui. Aí você olha para esse paciente e pensa assim: será que esse paciente que pode tratar? Vamos imaginar que esse paciente tenha, sei lá, 80 anos de idade, é diabético descontrolado, hipertenso, 3 pontos de safena e veio para fazer 5 implantes. Cara, ele não pode fazer, mas ele veio para fazer ortodontia. Ah, tá bom. Eu vou olhar a radiografia dele. Eu queria que vocês observassem isso aqui agora, ó. Conseguem ver aqui, ó, aqui embaixo, a quantidade de osso que esse paciente tem? Além disso, a quantidade de reabsorção? Eu diria, esse paciente não pode tratar. Então, o primeiro passo para você fazer um bom planejamento é pensar assim: esse paciente aqui, se eu tratar ele, vai dar bom? E o segundo passo, eu consigo tratar? Então vejam que nós temos 2 fatores. Um fator é o paciente. Será que ele pode tratar? O segundo fator sou eu. Eu dou conta de tratar? Porque tem casos que você olha e fala: meu Deus, vou tentar. Gente, na odontologia não tem esse negócio de tentar. Na saúde não tem esse negócio de tentar. Você não pode tentar. Quando eu falo que você tem que pensar assim: eu consigo tratar esse paciente? Eu sei o que fazer? Eu tenho certeza absoluta que vai funcionar? Aí muitos colegas falam: professor, mas é possível ter certeza? E eu vou mostrar agora um caso de fracasso. Às vezes eu estou numa palestra, eu estou num evento, eu falo assim: esse caso eu errei por estudar muito. É louco isso, é um paradoxo, porque eu vi um caso exatamente como esse numa revista de renome no Brasil, e no caso, na revista, tinha um caso exatamente igual. Eu falei: puxa vida, se o quem escreveu o artigo fez, eu consigo fazer também. Não precisava. E aí veja, quando eu olhar para a face do meu paciente, quando vocês olharem a documentação ortodôntica, o primeiro lugar que vocês precisam olhar, pessoal, é na face sem sorriso, na face de frente assim. Para quê? Para olhar a simetria. Esse paciente tem uma assimetria? Você considera ela leve, moderada ou severa? Quando você olha para a face desse paciente, inclusive para todos os pacientes, nós observamos que
a assimetria, ela sempre existe de forma leve ou moderada. Se eu tiver uma assimetria severa, mostra do lado de fora do esqueleto, aqui no tecido mole, um problema que é esquelético. E se o problema é esquelético, você não vai tratar somente com ortodontia fixa. Provavelmente você vai fazer ortocirurgia, você vai fazer uma cirurgia ortognática. A segunda coisa, a primeira consulta, você está conversando de frente com ele. No dia da avaliação, já anota se a linha média dele está desviada ou não. Porque isso vai te ajudar na hora de fazer o seu planejamento lá com a documentação ortodôntica na mão. A hora que a documentação ortodôntica chegar, você tem que saber se a linha média superior está desviada ou não. Ela é uma bela de uma referência para você. O desvio de linha média do meu paciente aqui, ó, existe ou não existe? Sim, a linha média dele está correta com a face. Como é que está a altura do sorriso? Mostra a gengiva ou não? E o corredor bucal? Deixa eu até explicar isso aqui para vocês, é tão simples. Veja, quando eu falo da altura do sorriso, se mostra gengiva ou não, significa que se o meu paciente estiver mostrando gengiva, eu estou proibido de fazer qualquer tipo de mecânica que extrua os dentes anteriores. E se eu tiver a chance de fazer uma mecânica que intrua os dentes anteriores, é melhor. Então eu sou obrigado a olhar a altura do sorriso. Professor, e o corredor bucal? Esses dias eu conversando com alguém, acho que numa live, mostrando alguma coisa numa live, eu mostrando alguma coisa relacionada a apinhamento. Eu sei que toda hora que eu falava assim, como é que vocês podem corrigir esse apinhamento? Tinha alguém lá que colocava assim, expansão. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Você só pode fazer expansão quando você tiver espaço no seu corredor bucal. Você é proibido fazer expansão quando você tem os dentes ocupando o corredor bucal. O corredor bucal ele não pode ser amplo, mas ele também não pode não existir. Senão o sorriso do paciente fica horroroso. E agora nós vamos fazer uma análise do perfil. Sempre do mesmo jeito, seguindo esse protocolo. Aqui no perfil do paciente, tem muitos alunos meus que já conhecem esse template aqui e dá para saber se o caso é cirúrgico ou se o prognóstico é bom ou ruim só através desse template. Isso aqui é algo maravilhoso, porque obrigatoriamente o meu paciente tem que estar com o lábio superior e nós vamos escaneando com o olhar no lábio superior, no lábio inferior e no mento desse paciente, tá? Primeira coisa que você vai olhar é o lábio superior dele. Vejam esse lábio superior. Quantos milímetros o lábio superior está à frente dessa linha vertical subnasal? Ela desce ali, ó, da junção do nariz com o lábio e ela desce no sentido do solo, ela vai em direção ao solo, em 90 graus com o solo, tá? O lábio superior aqui, nesse paciente meu, ele está mais ou menos 2 milímetros à frente da linha vertical subnasal. Olha isso aqui no template. O que é a normalidade? De 2 a 5. Ah, então quer dizer que o lábio superior dele está normal? Tá. Se esse lábio superior está com 2 milímetros, vejam o ouro que tem nisso aqui. Nenhuma cefalometria mostra o que essa face está mostrando. Se o lábio superior está com 2 milímetros, significa que eu não posso retrair ele nada. Se tivesse com 5, eu poderia retrair. Porém, se o lábio superior está com 2 milímetros e a normalidade é de 2 a 5, significa que se eu tiver um apinhamento dentro da boca, e quiser alinhar e nivelar os dentes e protruir um pouquinho esse lábio, gente, eu posso, entenderam? Então vamos lá, olha o tanto que eu já pré-determinei só com essa informação, o quanto eu já consegui escolher se eu vou fazer extrações ou não. Se eu tiver apinhamento dentro da boca desse paciente, no superior, quando você tem bastante apinhamento, muito apinhamento, você tem basicamente duas opções. Claro que eu vou colocar opções básicas, tá? Tem hora que a gente fica na dúvida de extrair ou não extrair. Eu sei que quando eu tenho apinhamento, se eu alinhar e nivelar, eu vou protruir esse lábio. A pergunta sempre tem que ser assim: será que eu posso? Eu vou olhar na área que está sendo afetada por aquele movimento. Aí eu posso pensar numa outra opção. Ah, eu não vou protruir os dentes, não. Eu estou pensando em extrair. Eu tenho um certo apinhamento, mas com a extração eu vou acabar retraindo o lábio. Será que eu posso? Como eu tenho 2 milímetros de lábio que está para frente dessa linha, você vai pensar assim: não, professor, você não pode retrair. Ah, mas eu posso protruir? Pode, porque olha lá, ó.
de 2 a 5 é normal. Aqui no paciente está 2 milímetros à frente da linha. Tá normal também, ó. De 0 a 3 é normal. E vocês estão vendo que a face desse paciente aqui é uma face que ela tem uma mandíbula um pouquinho mais avantajada. Vocês concordam? Essa mandíbula desse paciente, a gente poderia falar que ele é um paciente com uma tendência a um padrão 3. E ele é mesmo. Só que vem cá, é cirúrgico? Não. Essa face, ela é completamente desagradável, gente. Sim ou não? Falei que esse caso aqui tinha sido um caso de um erro, né? Presta atenção nesse canino aqui embaixo. Vocês colocariam a mão num negócio desse? Eu coloquei a mão nesse caso aqui, sabe por quê? 2 motivos. Primeiro, que eu achei que ia dar muito certo, porque eu vi isso num artigo. E segundo, por vaidade. Eu queria provar que eu era o bonzão. Todas as vezes que você quiser provar que você é o bonzão, você vai levar na cabeça. Isso aqui é um tratamento que nós poderíamos chamar de tratamento heróico. Veja onde é que esse canino está. Dá para fazer, professor? Dá, vocês vão ver que eu fiz. Só que é o tipo de tratamento que você trata o paciente por 4 anos, 3 anos e o paciente depois ele olha para você e fala assim: doutor, se eu soubesse que ia demorar tanto tempo, eu tinha tirado esse dente. Então você se esforça e não vale a pena. Agora, vamos para uma segunda etapa do nosso protocolo de planejamento. Faça uma lista de problemas e possíveis soluções. A lista de problemas. Veja a linha média. Você põe lá, linha média desviada. E você vai fazendo uma lista mesmo. Corredor bucal tá bom, sorriso gengivoso do lado direito, apinhamento, falta de espaço pro canino, bababá. E para cada problema você vai colocando na frente a possível solução. No final das contas, você vai ver que fica claro para você e para o paciente fica muito mais claro também que ele vai olhar para você e vai dizer assim: caraca, essa doutora examinou tudo que ela poderia ter examinado no meu caso. Essas 3 perguntinhas são maravilhosas. Olha, isso foi só um corte. A aula completa com todos os detalhes, estratégias e aplicação clínica vai estar disponível na Ortovenâncio Academy, a escola mais completa do Brasil para dentistas que querem se destacar de verdade. Lá dentro tem tudo que você precisa: ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, gestão, marketing, vendas, captação de pacientes e uma comunidade que caminha junto com você. E o melhor, essa semana a escola está com uma condição muito especial para novos membros. E é só clicar no primeiro link da descrição. Vai lá, conhece por dentro a Ortovenâncio Academy e se fizer sentido para você, eu te espero lá do outro lado. Até breve.